Como é bom estarmos aqui nessa manhã na casa do Senhor, celebrando esse período de reflexão, esse período de memorial, onde nós lembramos do sofrimento de Jesus, mas mais latente que isso, em nossa memória e em nosso coração deve estar a resposta quanto à morte. O nosso Senhor vive, amém? E nós vivemos para agradar ao Senhor. Você vive para agradar ao Senhor. Nós vivemos a nossa função, a nossa missão nesse lugar, a nossa intenção de culto, todas as nossas atitudes glorificam ao Senhor e elas devem estar alinhadas com essa perspectiva de agradarmos, honrarmos ao Senhor. Gostaria de convidar você nessa manhã a refletir a respeito disso, abrindo a sua Bíblia em Provérbios. Nós vamos ler um versículo nesse capítulo 3, um versículo curto. Então abra a sua Bíblia, Provérbios, capítulo 3, versículo 9. E o texto diz assim: honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a sua renda. Vamos ler também o versículo 10. Assim os teus celeiros se encherão com fartura, e os teus lagares transbordarão de vinho. Amém? A intenção do nosso coração, como já dito, é honrar ao Senhor. Nós vivemos e nos movemos a fim de glorificar a Cristo. Glorificando a Cristo, nós também somos edificados e edificamos a igreja do Senhor através daquilo que nós estamos agindo em honra ao Senhor. Um dos motivos, talvez, que te trouxe aqui nessa manhã é esse pensamento, é essa atitude, é esse sentimento de acordar cedo, conectar você que se desdobrou para sair da sua casa e vir até aqui, você que está nos acompanhando na transmissão, o fato de você estar se conectando aí num dispositivo na sua TV ou no seu celular a esse culto. Enfim, você fez algum movimento e esse movimento está relacionado à sua atitude de entrega, à sua atitude de viver essa tentativa de agradar ao Senhor. Nós estamos aqui com esse propósito, unidos com essa intenção de adorar e honrar aquele que, como foi dito pelo pastor Davi, nos deu muito mais do que nós já entregamos a Ele. Por mais que haja um esforço, por mais que haja uma tentativa expressiva nossa, nós nunca conseguiremos chegar a essa máxima expressão de entrega, a essa máxima expressão de amor que foi a entrega de Deus, que deu o seu único filho para morrer por nós, o seu filho que era puro, é puro, santo, perfeito, morreu pelos nossos pecados, morreu pelas nossas falhas, pelas nossas imperfeições, e através da morte nós temos a vida de Jesus. Nós temos a vitória, nós vemos a notícia da vitória sobre a morte. O nosso Senhor Jesus ressurgiu, por isso nós hoje estamos aqui para honrar ao Senhor. Por isso que a atitude do nosso coração é em honra, porque Ele nos ama de forma incondicional. Agradar o coração do nosso Senhor, agradar o coração do nosso Deus é algo extraordinário, é uma experiência extraordinária. As dinâmicas que envolvem essa intenção e essa entrega, essa atitude nossa, elas são diversas e você pode desfrutar isso como essa atitude que nós estamos tendo aqui pela manhã, desse culto coletivo. Estar aqui com os irmãos é maravilhoso poder adorar ao Senhor também sem máscara, né? Fazia tempo que você não dava um sorriso bonito para alguém? Então vou fazer como alguns pregadores, vire para o irmão do seu lado, dê um sorriso bonito. Aproveite esse momento também é um momento de culto e nós estamos unidos com o Senhor Jesus, estamos unidos com Deus, conectados primeiramente a Deus, mas nós estamos conectados também com aqueles que estão aqui. E essa conexão, ela produz alguns resultados, e um dos resultados é o seu sorriso, é a sua entrega também ao seu irmão. Então, quando você tiver essa oportunidade, nós estamos dando valor a isso, né? Antes, talvez, não dávamos valor a esse momento. Ou nos entregávamos de uma forma diferente. Mas agora que a gente não podia fazer, a gente viu o quanto que é importante sorrir para alguém, quanto que é importante você ver o sorriso de alguém, e isso com certeza te motiva também.
A nossa intenção de honra ao Senhor, ela está relacionada também com o nosso serviço, com aquilo que nós fazemos. É bom servir ao Senhor, é bom ver servos do Senhor fazendo, se movimentando na obra, no reino. Os irmãos aqui estão todos, a ceia foi preparada por alguém, os elementos, a organização da mesa, os instrumentos a serem tocados, as canções, elas são ensaiadas, o pessoal que está lá na mesa, naquela bancada lá do fundo, né? Então a gente sabe ver como é bom servirmos, e a nossa forma de honrar a Deus também faz parte dessa relação de serviço. E isso acontece semanalmente, acontece também na sua célula, quando você serve, quando você traz uma palavra de conforto a alguém e age com essa inclinação, com essa atitude. E dessas formas que nós temos a servir, nós podemos assim exercitar os dons e os talentos que recebemos do Senhor. Nós podemos assim edificar o reino de Cristo, e isso glorifica o Senhor. Uma das expressões também de honra ao Senhor, uma das expressões de entrega ao Senhor, é esse momento que nós tivemos de entrega dos nossos bens ao Senhor, a consagração dos nossos bens. E é sobre isso que eu gostaria de refletir rapidamente, brevemente aqui nessa manhã. Infelizmente, esse assunto é uma esfera um tanto quanto complicada no momento que nós vivemos, né? Esse assunto é um assunto delicado, e para muitos existe uma dificuldade imensa sobre compreender esse ato de adoração ao Senhor, esse ato de honra. É como se dinheiro e Deus não coubesse na cabeça, dinheiro e Deus não se associam, né, na cabeça de muitas pessoas. É como se fosse um assunto anexo à palavra do Senhor, como se fosse algo distinto. E acredito que essa compreensão e essa dificuldade, ela também é resultado de tantas pregações erradas que nós vemos por aí, é resultado de tantas mensagens que são espalhadas pelas igrejas, espalhadas sobre esse assunto de uma forma muito banal, e muitos aderem à teologia da prosperidade. E quanto a esse tema, quanto ao tema da prosperidade, se ele é visto de forma errada, se ele é analisado de uma forma errada, causa sim uma estranheza, causa sim uma dificuldade na compreensão de como podemos honrar ao Senhor, e isso provoca um impacto na minha vida, provoca um impacto na sua vida, provoca um impacto no reino, e essa compreensão equivocada ela vem se alastrando, e isso traz algumas dificuldades. Uma das outras possibilidades a respeito dessa dificuldade, quanto a essa temática de dinheiro e Deus, é que às vezes o coração está totalmente absorvido pelas riquezas dessa terra, e é uma outra real dificuldade. Ele está totalmente absorvido pelas coisas materiais. Em relação a essa situação, a essa dificuldade, em Lucas, lá no Evangelho de Lucas, você encontra a seguinte declaração, no versículo 34 do capítulo 12, diz: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O coração é aquilo que nós temos de mais íntimo. O coração é algo oculto, é algo vital. E o tesouro é aquilo que tem muito valor. O tesouro é aquilo que tem mais valor, né? Que pode trazer alguma segurança para hoje, ou alguma segurança para o futuro. E o coração também é a sede de nossos valores, onde nós depositamos a nossa consciência e a nossa avaliação daquilo que tem um real valor. E é a partir dessa raiz que as nossas escolhas, das mais simples às mais complexas, elas se estendem. E quando a nossa compreensão do que é valoroso, ela está equivocada, isso se torna um problema, porque as outras coisas receberão essa implicação dessa nossa compreensão errada. Eu ilustro isso porque é importante falar sobre isso e ilustrar e deixar claro isso, porque quando nós precisamos tomar uma decisão com o coração,
e os valores, os nossos valores são comprometidos, são corrompidos, as nossas decisões também serão comprometidas. E eu lembro, eu compartilhava com os homens, agora na sexta-feira, em nosso encontro do Tempo de Renovo, falava um pouco a respeito do meu chamado, de como que Deus me chamou, e estava lembrando que existiu um ponto no meu chamado que eu me encontrei um pouco confuso, e para mim foi um pouco difícil tomar uma decisão, porque o meu coração estava sendo enganado. Eu compartilhava com os irmãos que quando tinha 18 anos, estava decidido vir para Curitiba, eu precisava abrir mão de algumas coisas. E uma das coisas era o trabalho, e o trabalho que eu tinha na época, para mim, era muito valoroso. Eu cantava no coral da cidade, no coral de Foz, e isso para mim tinha um valor muito grande, porque o meu ingresso naquela função foi muito valoroso, para mim teve muito sentido. Fazia muita diferença, tinha muito valor. Eu lembro que tinha audições para que a gente pudesse entrar no coral, e eu estava passando por uma audição com várias pessoas, e foi afunilando a audição, e graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de chegar ao final, e estava lá eu e mais um rapaz, e o outro rapaz também já era pastor na época, ele cantava também, e nós estávamos ali naquela audição, os finalistas da audição para concorrer, que estávamos concorrendo na vaga do coral, e eu lembro que o maestro foi tocando uma música e nós fomos cantando juntos a música com ele, e chegou uma hora que eu não aguentava mais cantar, não era a minha região vocal, e o outro rapaz, ele era bem grandão, assim, fortão, assim como eu também, mas ele era altão, e ele conseguia alcançar, ele tinha um alcance maior de voz, e ele cantava notas mais altas que eu. E eu me senti um pouco acovardado, né? Porque não conseguia avançar, e pensei assim, agora já era, né? E daí o maestro chamou a gente na sala e falou assim, olha, vocês dois têm algo que me chamou muita atenção, um tem uma extensão vocal bem grande, e isso é notável, mas eu gosto dos dois, e eu queria ficar com os dois. Então vocês vão ter que definir, ou eu dou a resposta, ou vocês decidam aí junto a dividir o salário por alguns meses, e dividindo o salário, daí vocês, quando surgir outra vaga, eu nem vou fazer a audição, daí um já pega a vaga e depois vai ficar tudo normal. Mas se vocês decidirem ao contrário disso, eu vou ter que ter uma escolha. E eu lembro que ninguém queria saber qual era a escolha, nem eu, o outro candidato, nem eu, nem o outro candidato. E nós decidimos, olhamos um para o outro e decidimos ficar juntos ali, cantando e dividindo o salário. E depois as coisas ficaram normais e permaneci por um tempo ali no coral da cidade. E essa etapa, para mim, era muito valorosa. O fato, meu coração novo, né, 18 anos, enganado pela ganância, talvez, e pela intensidade ali, pela vontade de apresentar e cantar e fazer algo que chamasse a atenção, ele foi... Obrigado. Ele ficou nesse ambiente confuso. E na hora de decidir, quando eu estava no coral e eu precisava decidir vir para Curitiba, porque era a forma com que Deus estava me chamando para o ministério, isso fez essa situação me deixou muito confuso, me fez viver momentos de algumas dificuldades, porque o valor do meu coração estava naquilo que eu havia conquistado, estava naquilo que eu estava recebendo, estava naquilo aquilo para mim era valoroso, e estava implicando na minha decisão. E de fato, as nossas visualizações, os nossos valores, se eles são corrompidos, se eles estão no lugar errado, as compreensões e as decisões que nós precisamos ter posterior a isso, elas serão decisões difíceis a serem tomadas e muitas vezes equivocadas. Se o valor que mais ocupa o nosso coração é o amor ao dinheiro e aos bens que nós possuímos, as nossas decisões, o nosso estilo de vida, a nossa adoração, inclusive, será comprometida.
E a palavra de Deus, ela é preciosa, extraordinária em todos os aspectos, e ela trata desse assunto com muita leveza. E eu entendo que, para falar um pouco a respeito disso e pensarmos um pouco a respeito dessa reflexão de Deus e também dos nossos bens, do dinheiro, sobre essa entrega que nós temos ao Senhor, nós precisamos partir de uma verdade que nós encontramos em Salmos 24:1. Abra sua Bíblia aí, vamos ler. Salmos 24:1. Esse é um texto bem conhecido, um texto bem claro, e um texto que nos traz uma verdade profunda, e ela é importante para a aplicação do nosso coração nessa manhã. Salmos 24:1 diz assim: Ao Senhor pertencem a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Tudo é do Senhor. Amém? Tudo vem do Senhor, todas as coisas. O Senhor é a fonte de todas as coisas. Ele é a fonte de todo recurso, Ele é a fonte de todo sustento. Tudo que nós temos e nós usufruímos durante essa vida é do Senhor. E essa é uma verdade, e essa verdade ela implica nas outras situações que envolvem a nossa vida, porque seria brincadeira da nossa parte avaliar ou achar que Deus precisa do nosso recurso para alguma coisa. Como se a nossa entrega fosse um favor ao Senhor, como se a nossa entrega fosse um empréstimo a Deus ou algo parecido. Essa compreensão precisa ser ajustada. Nós precisamos entender o que Deus quer de nós com relação aos nossos ganhos, às nossas entregas. O que Ele quer nessa intenção e nessa atitude do nosso coração. Nós precisamos entender que poder entregar é fruto daquilo que nós recebemos, é um privilégio, é uma questão de honra. Por isso que a primeira parte do primeiro versículo que nós lemos lá de Provérbios, ele fala sobre honra. Honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a sua terra. Quando você analisa esse verbo honrar, você vai ver o seu significado, e o significado tem a palavra distinguir ou fazer a diferença, e é isso que o Senhor espera de nós. É muito além do valor ou da quantidade que nós podemos entregar ao Senhor. O que o Senhor quer de nós é algo que dentro do nosso coração esteja tão organizado a ponto de distinguirmos e de fazermos a diferença, entregar ao Senhor aquilo que é diferente das outras coisas. O que Ele espera primeiramente de você, Ele espera da minha vida, da sua vida, é a honra. O Senhor precisa ocupar esse lugar diferente das outras coisas, um lugar diferente no nosso coração. O texto, ele também fala a respeito das primícias de toda a sua renda. As primícias significam a primeira parte, e é aquilo que nós temos de melhor. O que você pode oferecer de melhor ao Senhor? Em todos os seus movimentos de vida, o que você pode oferecer de melhor? Quando você está servindo a sua família em casa, o que você pode servir a sua família de melhor? Isso glorifica também ao Senhor. Quando você está trabalhando, quando você está fazendo alguma função no seu ambiente de trabalho, muitas vezes temos aí a falsa percepção de tirar vantagem, né, e fazer alguma coisa ao contrário daquilo que é excelente, para que talvez alguém seja prejudicado. Nós devemos ter a consciência de que tudo que nós fazemos e todos os movimentos que nós temos, eles honram ao Senhor. Inclusive os nossos movimentos profissionais, quando estamos trabalhando, aquilo que nós entregamos no nosso trabalho também é um movimento de honra, também é um movimento de entrega, e você entrega o melhor que você tem, não é para o seu chefe. Você entrega o melhor que você faz, o melhor que você pode fazer ao Senhor. E a nossa entrega aqui também, quando nós consagramos, os nossos dízimos também deve ser feito da mesma forma. Não é a respeito daquilo que está sobrando, porque às vezes pode sobrar muito pouco, ou na nossa má administração pode não sobrar nada.
Isso é real, as nossas vidas estão diante dessa realidade. Se nós falharmos nessa primeira parte, se nós falhamos nessa parte que é a primícia, todo o restante ele pode ser comprometido. Em contrapartida, diferente disso, se observarmos as Escrituras e como bons mordomos, administrarmos bem, se compreendemos o princípio da honra ao Senhor através do melhor que nós temos, da entrega da primeira parte daquilo que nós recebemos, o resultado disso é a segunda parte do versículo que lemos, a parte 10, versículo 10. Ele diz que os celeiros estarão cheios, com fartura, lagares transbordando de vinhos. Isso não significa que a sua casa vai ser cheia de bebida, ok? Estamos certos disso, estamos alinhados com isso. Celeiros cheios significam lagares, celeiros cheios ou lagares, né? Lagares transbordando. Lagar é o lugar onde se extrai o líquido do fruto, né? Não sei se você já teve a oportunidade de ver como se extrai o líquido da uva. Em alguns lugares, que é um pouco rústico, tem um lugar onde é como se fosse um lugar cercado e o fruto é jogado. Infelizmente, ele é pisado. Ou felizmente, né? A forma rústica é assim, é pisado. E daquela pisadura, desse exercício de pisar sobre as uvas, o líquido é extraído e assim é feito o vinho, né? O suco de uva. E isso tem a ver com o versículo que nós estamos falando, porque ele diz que os lagares estarão transbordando, serão lugares de abundância. E o lagar é um lugar onde existe possibilidade de conter muito líquido, e isso é de forma abundante. Isso tem a ver com os nossos recursos? Sim, tem a ver com aquilo que nós entregamos ao Senhor. Tem a ver porque através daquilo que nós entregamos ao Senhor, nós honramos não somente ao Senhor, mas também abençoamos outras vidas que precisam ser abençoadas. E eu já vou caminhando para o final da nossa reflexão, agora pela manhã, e convido os irmãos para estarem aqui juntos para a gente cantar a última música. E caminhando para o final, eu gostaria de finalizar com uma historinha que eu sempre ouvia do meu pai. Meu pai, ele contava a história de um menino que morava com a sua mãe numa floresta. E talvez eu já devo ter contado essa história aqui em algum momento, mas é importante para esse momento também. E esse menino morava com sua mãe ali na casa, e a mãe fazia um doce que ele gostava. E ele era apaixonado por doces, assim, tipo geleia, essas coisas, esses doces que as mães fazem em casa e são doces bons. E um dia a mãe fez o doce, chamou ele para comer, ele veio e ela deu uma condição para o menino. Falou assim, olha, você pega e antes de comer, leva um doce lá para sua avó também, que mora um pouco mais à frente, que morava um pouco mais à frente da sua casa, na floresta. E o menino, esperto, né, ligeiro, ele, em vez de entregar primeiro o doce, ele foi lá e comeu um pouco do doce, e o doce era bom. Ele comeu mais um pouco, ele comeu mais um pouco, e foi comendo doce. E quando ele viu, tinha muito pouco doce, e ele lembrou que ele precisava fazer o quê? Levar para a avó. Foi lá na prateleira, pegou um pote, e não tinha como colocar pouco doce em um pote grande, e ele pegou um pote pequeno, e naquele pote pequeno ele colocou o doce e levou para a avó dele. Chegou na casa da avó, a avó estava fazendo o quê? Fazendo outro doce. E por incrível que pareça, o doce que a avó estava fazendo era o doce que ele mais gostava. Era o doce preferido do menino. E a avó começou a procurar um pote lá para colocar o doce. E adivinha qual pote que ela pegou? Ela pegou o doce do menino, que o menino havia entregue. Ela tirou o doce, colocou em outro lugar e entregou para o menino naquele pequeno pote. E o menino voltou triste para casa. O menino voltou triste porque o doce era pouco, ele queria mais, era o doce que ele mais gostava.
E meu pai contava essa história, ele aplicava isso de diversas maneiras, e isso faz muito sentido em tantas coisas para a minha vida. E é interessante observarmos que Deus não vai fazer isso conosco. Deus não vai nos castigar porque não vai nos punir porque nós vamos entregar pouco, se a quantidade é essa ou não. Mas o que acontece é que existe uma verdade, existe uma promessa do Senhor. Se você honra o Senhor com os seus bens, se você honra o Senhor com a sua primícia, com aquilo que é de melhor, os seus celeiros serão fartos. Os lagares estarão transbordando, serão abundantes. Então convido você a nessa manhã, junto comigo, a refletir sobre isso. Como tem sido a nossa entrega ao Senhor? Como tem sido a entrega da minha vida? Como tem sido a entrega da minha vida à minha família? Como tem sido a entrega da minha vida à nossa igreja, a igreja que nós participamos, a essa comunidade de fé? Como tem sido a entrega quando nós estamos nesse momento de consagrar aquilo que o Senhor nos dá? Como nós lemos, tudo é do Senhor. Como que nós honramos ao Senhor? Se existe alguma dificuldade de compreensão, ou na sua entrega existe alguma dificuldade, ou se você, por algum motivo, não consegue entregar, é momento de você colocar o seu coração diante do Senhor e pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda a honrá-lo, porque do Senhor eu já recebi tudo. Na cruz nós recebemos a máxima expressão do amor do Senhor. Não é a quantidade que nós vamos entregar aqui, não tem a ver com o tanto de dinheiro ou tanto de coisas que nós vamos fazer, mas é a intenção do nosso coração, genuína, de honrar ao Senhor acima de todas as coisas. Amém? Vamos louvar ao Senhor, depois nós vamos orar novamente. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Coloque-se de pé. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus, e que o mundo dá. Aos pés da cruz, por conhecer a ti, a teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor. As vozes declaram: eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti. Ao Senhor pertencem a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele habitam. A sua vida é do Senhor, a
sua vida pertence ao Senhor. A disposição que você tem de entrega vem do Senhor também. Por isso que nós estamos aqui nessa manhã a fim de clamarmos ao Senhor, que o Senhor nos habilite, que o Senhor molde o nosso coração e que nele não haja nenhuma sombra de dúvida, que no nosso coração não haja nenhum resquício da nossa carnalidade, da nossa humanidade, e que a nossa entrega seja para o Senhor de uma forma genuína, de uma forma intensa. Entregar tudo ao Senhor tem a ver com entregar aquilo que é a primícia, a primeira parte. Quando nós entregamos a primeira parte, todas as outras coisas estão santificadas. Todas as outras coisas estão nas mãos do Senhor, porque Ele é o nosso sustento. Não há nenhuma preocupação em nosso coração, porque é no Senhor que nós encontramos tudo, e tudo que nós precisamos está nele. Tudo que nós temos recebido é suficiente para que vivamos bem. E se o Senhor tem colocado em nossos celeiros algo abundante, é porque Ele quer que a nossa vida glorifique o Seu nome, honrando em atitude de obediência, em atitude de entrega e abençoando aqueles que estão perto de nós. Existe infelizmente, uma cilada, uma confusão muito grande quanto a esse tema, quanto a essa percepção. E os nossos corações, muitas vezes, eles são convidados a entregar o que sobra. E é triste de ver, amados, isso é importante falar nessa manhã, é triste de ver quando fazemos campanha de doação e às vezes vem coisas rasgadas, coisas estragadas, coisas que deveriam ir para o lixo. E as pessoas estão entregando, muitos estão entregando como se fosse algo bom, mas não é bom. Não é nem algo que resta, não é nem algo que sobra, é algo que é desprezável praticamente. E é triste ver isso, porque não é a respeito do objeto rasgado, mas é a respeito de uma atitude corrompida, uma atitude errada do coração, uma falta de compreensão. Quando nós entregamos a Deus, entregamos ao outro, nós entregamos aquilo que nós podemos ofertar de melhor. Por isso que eu convido você a fechar os seus olhos e pedir ao Senhor: Senhor, me dá esse coração compreensível, que honra o Senhor e que também honra o meu próximo, que honra a igreja, que agrada ao Senhor através da entrega quando nós fazemos na tua casa. Me dá essa compreensão, me dá esse desprendimento aos valores corrompidos que eu tenho. Se existe algum valor no seu coração que está apenas ligado com riquezas dessa terra, amado, é hora de colocar o coração diante do Senhor e falar: Senhor, desprende meu coração disso. Se o seu valor está no carro que você tem, na casa que você possui, ou em tantas outras coisas que o teu coração deseja ardentemente, coloca diante do Senhor e fala: Senhor, eu não quero ser movido por isso. Eu não quero ser movido por essas coisas. Se eu tenho, é porque eu recebo do Senhor, é a graça do Senhor, e é fruto, é resultado da minha honra ao Senhor. Então peça ao Senhor para mover o seu coração, inclinar o seu coração a isso. Pai querido, estão aqui servos do Senhor, dispostos, Senhor Deus, a viver uma vida que honra ao Senhor, que agrada ao Senhor. Que o Senhor encontre aqui corações contritos, corações, Senhor Deus, quebrantados, corações, Pai querido, inclinados a fazer a Tua vontade, inclinados a agradar o Teu coração em todo o tempo, inclinados a honrar ao Senhor com os seus bens, inclinados a honrar ao Senhor com o melhor que recebem do Senhor. Pai, tudo é do Senhor, como nós lemos na palavra. Não nos deixa pensar, Pai querido, que existe alguma parte nossa, Senhor Deus, algum movimento nosso, Senhor Deus, na aquisição de tantas coisas. Tudo é do Senhor, Pai querido. Nós queremos ser bons administradores do reino do Senhor. Então coloca no nosso coração, Pai, o Espírito, com Teu Santo Espírito, a vontade de honrar ao Senhor, de obedecer, de fazer algo diferente, de colocar o Senhor em lugar de diferença das outras coisas no nosso coração. Nos ajuda a pensar dessa forma, Pai querido, para agradar ao Senhor. Pai, nos desprende, Senhor Deus, de qualquer valor, Pai, dessa terra. As coisas aqui, Senhor Deus, ela tem um fim, ela tem uma validade. Pai, nos prende, Senhor Deus, e nos preenche com os valores da eternidade, Pai querido.
Nos preenche, Senhor Deus, com os valores eternos, Senhor Deus, valores que não terminam aqui nessa terra, mas valores, Senhor Deus, que se perpetuam em um novo céu e uma nova terra, e ali estará o nosso coração com o Senhor, Pai. Nos ajuda a viver nessa perspectiva, agradando ao Senhor em todo o tempo. Essa é a oração que nós fazemos no Teu santo e bendito nome. Amém. Amém. Você pode cantar novamente. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Uma expressão do seu coração, levante as suas mãos em forma de adoração e diga ao Senhor: Senhor, eu entrego a minha vida, eu entrego os meus bens, eu entrego tudo, porque eu entendo que tudo é do Senhor. Tudo vem do Senhor e é para o Senhor. Cante mais uma vez. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Amém. Que a graça do nosso Senhor alcance o seu coração e você viva honrando sempre ao Senhor. Poder sentar. Que a sua vida glorifique ao Senhor e através desse resultado, através dessa relação com o Senhor, o resultado disso seja também a sua entrega ao seu próximo, aqueles que precisam, aqueles que estão lá na sua célula, passando por tempos diferentes das quais talvez alguns estão passando, e você é a mão de Jesus nesse tempo, você é o coração de Jesus, sustentando também essas pessoas. Amém?